Em entrevista à TVI, António Costa comprometeu-se a mexer nos terceiros e sextos escalões do IRS. Como é que o PSD encara esta medida? Qualquer medida do Orçamento de Estado que o Primeiro-Ministro ou que o Governo anunciem, nós esperamos para ver quando a proposta entrar no Parlamento no próximo mês. Agora, posso repetir aquilo que sempre disse, coerentemente, repito. Tudo aquilo que possam ser propostas de redução da carga fiscal, que baixem aquilo que os portugueses têm pagado de impostos, à partida tem uma probabilidade muito elevada de ter a nossa concordância. Porque é que não tem a concordância total? Depende, pode ser feito de uma maneira que possa não ser justo, possa não ser equitativo, mas em princípio essa parte nós achamos bem. Como achamos bem, ele tem vindo a falar também da questão do IRS jovem, não é? Portanto, para os jovens pagarem durante 5 anos menos IRS, essa à partida, se for tal como o Primeiro-Ministro tem dito, tem o nosso apoio. Porquê? Porque a proposta é nossa. Nós fizemos essa proposta no orçamento anterior e o Partido Socialista votou contra, porque sendo do PSD, nesta cultura que existe de quando vem do outro temos de votar contra tudo, que é algo que aliás eu não compreendo, mas enfim, e o PS pratica assim, ou seja, vem do PSD, o PS faz os acordos com o Bloco de Esquerda e com o PCP, portanto o que vem do PSD é para destruir. Nem que a seguir... Mas António Costa disse que a proposta era deles e não do PSD. Espera aí. Nem que no ano seguinte repitam a mesma proposta que chumbaram no ano anterior para poder dizer é nossa. Porque se fosse no ano passado era do PSD e isso eles não aceitam. É uma forma que eu discordo completamente na política, discordo completamente. Não sei se sou maioritário ou minoritário, até posso ser minoritário, não faço a mínima ideia. Agora, eu discordo completamente quando um ou outro partido faz uma proposta boa para os portugueses, boa para Portugal, com mérito, e eu voto contra, só porque é do outro partido, e depois para o ano repito-a com a minha assinatura. Mas eu, como não faço assim, estaremos de acordo e nisso somos chamados a votar em concreto essa proposta, depende, podemos nos chamar em termos técnicos, na forma como se debate o orçamento e como se vota, podemos não ser chamados a isso no plenário. Acha que nesta altura do campeonato estar a falar do desdobramento dos escalões do IRS e também desta proposta do IRS jovem são medidas puramente eleitoralistas ou não? Aquilo que o Primeiro-Ministro tem vindo a fazer, e os membros do Governo, é justamente confundir aquilo que é a atuação do Governo com aquilo que são os objetivos do PS, que é ganhar votos para as eleições autárquicas. E, portanto, temos assistido... À frente do país? Não é ideologia, é pior, é um bocado de ideologia, enfim, todos nós temos a nossa. Não, é pior, é usar o Governo para fazer campanha pelo Partido Socialista. Tem os membros do Governo no terreno a fazer campanha pelo Partido Socialista e a anunciar medidas do Governo, independentemente de se depois no futuro fazem ou não, porque não conseguem fazer tudo, é evidente, mas a fazerem isso para tentar iludir as pessoas, para que as pessoas no domingo 26 de setembro votem no PS. A proposta de orçamento aparece a seguir. O que vem logo veremos, mas as eleições já estão resolvidas, as pessoas que tinham que votar no PS votaram no PS e eles já estão contentes. Não acho bem. Sinceramente, não acho bem. E, portanto, estes anúncios relativamente ao orçamento, repare, só anuncia coisas boas, não anuncia coisas más, só coisas boas. Porquê? Porque temos eleições, convém enganar as pessoas até 26 de setembro. No dia 27 de setembro o problema está resolvido e logo se vê como é que é. Também não estou a falar numa receita que o Governo esteja a fazer que seja uma coisa única desde 25 de Abril. Isto é muito comum fazer-se. Eu não gosto, sinceramente, não me sinto à vontade em fazer coisas dessas, mas neste caso o Partido Socialista sente-se à vontade em fazer isto, ou seja, andar aqui a prometer tudo e mais alguma coisa, como digo, tudo coisas boas, vai resolver tudo e mais alguma coisa, põe os membros do Governo ao serviço da campanha do PS e pronto, acreditando que as pessoas são enganadas. Algumas serão, provavelmente. António Costa dizia ontem que, em termos de fiscalidade, Portugal comparava bem com o resto da Europa. Concorda com esta afirmação? Não concordo com essa afirmação, desde logo em algo que é absolutamente fundamental. Portugal paga, os portugueses pagam imensos impostos, portanto a carga fiscal é brutal. Bom, mas agora poderia-lhe dizer assim, esta carga fiscal é muito elevada, mas se nós tivermos um problema de saúde, qualquer português tem um problema de saúde, vai a um centro de saúde com a maior facilidade, vai ao hospital com a maior facilidade, é logo atendido, quase não há listas de esperas, é um serviço público de qualidade. Precisamos de pôr o filho na escola. Pomos o filho na escola pública e em nada a escola pública fica atrás da escola privada e, portanto, as pessoas pagam impostos, mas a escola é boa e barata ou eventualmente até gratuita. Aí nós tínhamos de dizer, nós pagamos muitos impostos, mas o serviço público que é prestado é um serviço de qualidade e, portanto, é justo pagarmos impostos.
Aquilo que nós temos em Portugal não é nada que se assemelhe aos países mais desenvolvidos, independentemente da carga fiscal, porque depois aquilo que vem, o retorno que nós temos desses impostos, em Portugal é muito mau. Veja bem, as listas de espera no Serviço Nacional de Saúde, alguém que precisa de uma consulta de especialidade, alguém que precisa de uma cirurgia e que não tenha dinheiro para ir ao privado. Já viu o que as pessoas passam? Pois bem, isso é pago com os nossos impostos, portanto não tem a qualidade de vida. Por isso é que nós achamos que a carga fiscal deve baixar, porque ela realmente é muito alta, mas a par de baixar a carga fiscal, nós temos também de melhorar os serviços públicos. Experimente tirar o cartão do cidadão a ver quantos meses vai demorar, por exemplo. Está a ver? Portanto, a administração pública está, em termos de produtividade, em termos de eficácia do serviço prestado aos cidadãos, muito abaixo, e tem vindo a piorar, já esteve bem melhor, daquilo que os portugueses merecem face àquilo que pagam. E como é que com menos encaixe financeiro se melhoram os serviços? Como é que menos... ouça, aí podemos agora fazer uma conferência sobre isso. Está inclusive a perguntar a alguém que não é biólogo, nem filósofo, sou economista e gestor de profissão. Eu, quando passei pela autarquia do Porto, reduzi o número de funcionários na Câmara Municipal do Porto numa percentagem brutal. Agora já não me recordo, mas numa percentagem brutal. Não fiz num ano, fiz em 12. E no fim os serviços estavam inclusivamente a funcionar melhor com menos gente. Nós temos de saber onde é que temos gente a mais e nós temos de saber onde é que temos gente a menos. E, portanto, nós temos de fazer uma gestão de tal ordem que onde está a mais temos de ter menos gente, como é lógico, e contratar para onde temos mais gente. E depois ter os serviços naturalmente organizados em termos de produtividade. Às vezes, se eu tiver 5 pessoas a atropelarem-se umas às outras, fazem pior do que só 2. Fica pior e mais caro. Portanto, isso aí é perfeitamente possível, organizar os serviços, tal como se organizam nas empresas privadas. Nas empresas privadas também não têm irracionalidades do ponto de vista da gestão dos recursos humanos. Não tem. Também já trabalhei nessa área. Não tem. Então, porquê é que tem na administração pública? Porque há uma falta de vontade e, em alguns casos, no caso até do atual governo, muitas vezes a dar emprego público, não tanto pelas razões da produtividade dos serviços, mas até por razões de clientela partidária. Não é esse o caminho, não é essa a forma de gerir como deve ser. Aumentar os funcionários públicos, como o Governo tem aumentado, de forma indiscriminada, sem critério, não é solução. Nós temos de aumentar o número de funcionários públicos onde eles são precisos e temos de reduzir onde há mais. E todos os portugueses têm consciência que isto é assim. Deixe-me só fazer-lhe mais uma pergunta. Ontem, Jorge Moreira da Silva, que apresentou o seu livro, teve presente várias figuras do PSD e falou também, lançou alguma suspeição sobre uma possível corrida à liderança do partido. E eu acho que seria bom citar o que disse, porque Moreira da Silva diz que um bom líder não é aquele que grita mais alto e lamentou que haja muita gente viciada na política. Pergunto-lhe se lhe serve a carapuça ou se sabe para quem é que Jorge Moreira da Silva estava a dirigir-se. Eu, questões internas, não comento. Agora, isso não é bem uma questão interna, é uma frase que eu nem sabia que ele tinha dito. Se disse essa frase, ela podia ter sido dita por mim, porque eu estou completamente de acordo com isso. E também já agora, se quiser que lhe diga, eu fui convidado para a apresentação desse livro, ia lá com todo o gosto, só não fui, porque estava no Porto e a apresentação era em Lisboa. E, portanto, ontem não podia estar presente, não me dava jeito. Senão, fui convidado e ia com todo o gosto, não tenho dúvida sobre isso. Quem é que Jorge Moreira da Silva se estava a dirigir quando disse isto? Não sei, nem me interessa. O que eu lhe estou a dizer é que, se ele disse essa frase, que agora me citou, que eu não sabia, estou-lhe a dizer que essa frase facilmente é dita por mim, porque com isso que acabou de dizer, eu não posso estar mais de acordo, não tenho dúvida nenhuma que estou totalmente de acordo e sei do que falo. Ainda em relação ao Primeiro-Ministro, ontem acusou da situação do novo aeroporto de Lisboa de estar de alguma forma embargada e atribuiu-lhe a responsabilidade por isso. Como é que reage a isso? Bom, uma coisa é o que o Primeiro-Ministro diz, outra coisa é aquilo que é a realidade. O aeroporto de Lisboa, no Montijo, reprovou, não pôde ser feito, não foi por responsabilidade do PSD. Isso é mentira. Foi por responsabilidade de uma legislação que permita às câmaras municipais onde o aeroporto é instalado e à volta dessa, e as câmaras circundantes, poderem vetar a construção do aeroporto. Foi isso que fizeram 2 câmaras municipais, ali da zona, lideradas pelo Partido Comunista Português. Portanto, o projeto no Montijo chumbou, não avançou,
não por intervenção do PSD, mas por intervenção de uma lei que inclusive foi feita pelo Partido Socialista no tempo do engenheiro José Sócrates, que dá esse poder às câmaras, independentemente de concordarmos ou discordarmos. O PS fez essa lei e foi essa lei que deu um poder a 2 câmaras do PC que chumbaram o aeroporto. Isto é o facto. Tudo o resto que o Sr. Primeiro-Ministro possa dizer não é verdade. Tudo que saia disto não é verdade. Pronto. Nós consideramos, eu disse isto, podem ir ver os registros, eu e deputados do PSD, nós consideramos que essa lei do engenheiro Sócrates, do Partido Socialista, é realmente uma lei muito questionável, ou seja, em que medida uma Câmara Municipal pode chumbar um equipamento de dimensão nacional apenas pelo interesse específico do seu município ou do seu partido, às vezes até pode ser, enfim, por estratégia partidária. E, portanto, nós estamos disponíveis para rever essa lei. Mas não estamos disponíveis para rever essa lei para viabilizar uma situação em concreto. Estamos disponíveis para mudar essa lei, não ad hominem, não para uma situação em concreto, mas globalmente no país. Portanto, se o Governo abrir a localização do aeroporto de Lisboa, precedida de um estudo de impacto ambiental ou de uma avaliação estratégica, como se diz, a avaliação ambiental estratégica, não é? Em que fiquem aberto, pode ser no Montijo, pode ser noutro sítio qualquer, fiquem aberto, será no melhor sítio, nós aí estamos disponíveis para colaborar com o PS para eliminar a lei do PS e para que as câmaras municipais sejam ouvidas, possam ter uma palavra, mas não possam ter o direito de veto. Aquilo que nós não fazemos, nem se deve fazer em direito, nunca, é fazer uma lei para uma situação concreta, como, por exemplo, o Partido Socialista e o Partido Comunista fizeram uma lei para situações concretas, que é para evitar que 6 autarcas, 5 do PS e 1 do PCP, não vão responder a tribunal e poder perder o seu mandato porque não cumpriram aquilo que a lei dizia. E então aí juntaram-se e alteraram a lei para proteger estas situações concretas. Nada de pior. Nós isso não fazemos. Aliás, até houve situações lá para trás em que eu fui criticado porque não mudei uma lei em concreto para evitar que o atual governador do Banco de Portugal fosse nomeado governador. Aceito mudar essa lei para o futuro. Uma lei dirigida a uma pessoa não é sequer democrático, não é antes democrático, não é sequer próprio do Estado de Direito. E, portanto, nós não mudamos esta lei para a situação específica, mas mudamos essa lei se o Governo abrir a localização, ficou aberto, até pode voltar a ser ao Montijo, que possam vir a concluir que é o melhor sítio. Agora, feito desta maneira, porque isto tem de ter princípios, tem de ter ética, que é uma coisa que cada vez há menos na vida, não é política, na vida pública até. Sim, mas infelizmente mais transversal do que isso.